Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. É a busca pela nossa salvação eterna. Liturgia de 12 de janeiro de 2022 é a que eu vou transmitir agora. Podem utilizar à vontade acessando meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 12 de janeiro de 2022, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos no rito da celebração o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º e do 19 ao 20. Naqueles dias o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 40, versículos 2º, 5º, 7º ao 10º, refrão, 8º A e 9º A. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue
os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repetamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno trecho de João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num local solitário. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho, a um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Sabiam quem ele era, Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O evangelista Marcos afirma categoricamente que os demônios identificavam em Jesus o Messias prometido. E se tentavam dizê-lo pela boca de seus possuídos, eram prontamente silenciados pelo mestre de Nazaré. Certamente não convinha que isto fosse ventilado naquele momento, acredito eu. Em áspero contraste com o conhecimento dos demônios, contemplamos a ignorância dos homens, conforme registra São João no prólogo de seu Evangelho. Ele, o Verbo de Deus, veio para o que era seu e os seus não o acolheram. João, capítulo 1, versículo 11. Como explicar esta recusa? E não foi por falta de sinais da parte de Jesus.
Ele falava em nome do Pai e não escondeu sua filiação divina. Além dos milagres realizados, cegos que veem, surdos que ouvem, paralíticos que andam, mortos ressuscitados, tempestade acalmada, pães multiplicados, o próprio Jesus venceria a morte e retomaria sua vida. Nada disso foi suficiente para quebrar a incredulidade de seu povo. Como entendê-lo? Uma das teorias a esse respeito é que Jesus Cristo não teria correspondido ao modelo de Messias que estava gravado no inconsciente coletivo de Israel. Esperava-se por um libertador que devolvesse a Israel o brilho dos tempos salomônicos, expulsando para o mar os dominadores romanos. O excesso de politização teria impedido que reconhecessem a mansidão do cordeiro que mandava guardar a espada na bainha. Outra teoria afirma que Jesus foi recusado porque causava prejuízos. Sim, os dirigentes religiosos viram em Jesus uma ameaça para o seu prestígio junto ao povo. Mas, mais de uma vez, suas artimanhas foram desmascaradas pelo rabi. Os dirigentes políticos temiam que Jesus se transformasse em um guerrilheiro líder revolucionário, fazendo tremer os alicerces do poder. Exemplo desse prejuízo aconteceu quando Jesus expulsou os demônios para uma vara de porcos, conforme está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8, versículos 31 e 34. E estes se precipitaram no mar. De imediato, os criadores pediram que ele fosse embora dali. Se o pai de Francisco de Assis, nosso santo São Francisco de Assis, se o pai dele o deserdou porque o filho distribuía seus tecidos aos pobres, deve haver muita gente despachando o Cristo de suas vidas com medo de prejuízos semelhantes. E nós, sabemos quem é Jesus Cristo em nossa vida? Ou também preferimos evitá-lo, temendo que nos cause prejuízos? Irmãos e irmãs, pensem nisso. Orai sem cessar. Senhor, vós sois minha parte na herança. Salmo 16, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. Da minha parte, podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos, hein? No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, que escreve para o site a12.com. 12 de janeiro, festejamos o dia de Santo Antônio Maria Pucci. No batismo, ele recebeu o nome de Eustáquio Pucci. Nasceu na Itália em 1819. Aos 18 anos, ingressou no convento dos Servos de Maria, onde mudou o nome para Antônio Maria. Em 1847, foi enviado como vice-pároco para a nova paróquia confiada aos servitas e 3 anos depois tornou-se o pároco, função que executou durante 48 anos até morrer. Dedicou-se com zelo heróico à cura espiritual e material dos seus fiéis, que o chamavam afetuosamente de o curador. Padre Antônio Maria Pucci enfrentou 2 epidemias na cidade, tratando pessoalmente dos mais doentes, pois tinha o dom da cura e do conselho. Em 1853, fundou a congregação das Irmãs Auxiliares Servas de Maria, direcionadas para a educação dos adolescentes, e criou o primeiro orfanato mariano para as crianças doentes e pobres. Além disto, introduziu outras organizações já existentes, todas
dedicadas às obras de caridade que atendiam os velhos, crianças, doentes e pobres. Depois de socorrer um doente numa noite fria e de tempestade, contraiu uma pneumonia que o levou à morte em 12 de janeiro de 1892. Reflexão. A vida de Santo Antônio Maria Pucci leva-nos a lembrar de nossos párocos e a rezar por eles. Não é fácil cuidar de uma paróquia e cada um de nós que participamos de comunidades, cada um tem que saber amar e respeitar nossos pastores, ainda que eles tenham suas fraquezas. Oração, rezemos. Querido Pai de bondade, olhai com solicitude seu povo e pela intercessão de Santo Antônio Maria Pucci, dai-nos santos pastores para nossas comunidades, que nos guiem pelos caminhos da fraternidade e da justiça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio Maria Pucci, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja e está pedindo, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, o significado é o mesmo. Do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Senhor vem. Um dia ele vai voltar para o juízo final, vai nos julgar, é o juiz pleno. Muitos ganharão a vida eterna, o paraíso, muitos irão para o inferno, distantes de Deus. No céu, teremos felicidade em plenitude para todos sempre. Viveremos como anjos, algo inefável, não tem palavras humanas para dizer como será essa vida. Mas o apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, e quando Jesus voltar, nos dará a vida eterna, o paraíso, o gozo eterno. Arrependa-se. Nós não valemos nada nesta passagem terrena. Somos vermes, pó, indignos servos. Seja humilde, arrependa-se. Shalom, a paz.